Amém. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos. Espírito Santo, seja muito bem-vindo aqui neste lugar. Nós convidamos a tua santa presença, porque o Senhor é educado. Papai, nós entregamos esse culto em tuas mãos. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui neste lugar. Deus, que o Senhor venha mesmo usar a vida do Davi, papai, como um instrumento teu, que cada palavra que venha sair da boca dele venha ser a tua voz, Deus, falando através da vida dele. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Haroldo, que é um cara feroz. Deixa eu fazer um adendo aqui, rapidão, que a nossa pregação hoje é rápida e objetiva, porque eu quero que a gente tenha um tempo de oração no final para a gente se preparar para a vigília. Muito louco. Então eu quero que a gente tenha um tempo de oração mesmo, fogo, para a gente se preparar para a vigília. Mas eu quero fazer só uma orientação. Para mim, na minha opinião, o que falta para essa galera, tipo, que se converte assim, tanto essa galera do meio secular, quanto a galera do meio gospel, essa galera nova que está na cena aí, tipo, Priscila Alcântara, sei lá, a própria Bruna Marquezine, o Justin Bieber, que fala que converteu e tal, essa parada assim. Para mim, o que falta para essa galera chama-se discipulado. Para mim, é o que falta para essa galera. Falta discipulado. Porque é uma galera talentosa, é uma galera inteligente, é uma galera que tem fé, mas é uma galera que não tem ninguém para mostrar o caminho. E acaba cometendo uns erros, dando uns vacilos, escorrega aqui, faz uma parada ali, acha que é normal e tal. A gente é jovem, radical e do meio gospel e vamos para cima. E aqui na nossa igreja a gente tem uma parada muito legal, que a gente tem um grande mentor chamado Pastor Domingos, que por acaso é meu pai. E o Pastor Domingos, cara, ele orienta essa igreja, ele guia os líderes. Se você vê o Tiger fazendo um ministério maravilhoso com as crianças, o Osias fazendo um ministério gigante com os casados, o Danilo, cara, liderando os jovens, cara, de uma maneira absurda, sobrenatural. E a gente aqui no Multi, cara, bombando. Sabe o que é isso? Isso é fruto, primeiro, claro, de Deus, mas segundo, do Pastor Domingos, que pega eu, Tiger, Danilo, Osias e nos aponta o caminho. Nos direciona. Ele fala assim, ó, o caminho é esse, vocês vão andar para cá, e ele é nosso mentor, ele é nosso discipulador, ele é nosso líder, cara. E às vezes, para mim, o que falta para essa galera, para essa molecada desse meio gospel, é exatamente um mentor, tá ligado? Se tivesse alguém, um líder, se tivesse um discipulador, para pegar essa experiência da Bruna Marquezine e apontar para Jesus Cristo e cuidar dela, discipular ela, com certeza a vida dela seria diferente. Demorou? Mas enfim, cara, eu fico pensando, porque tá rolando tanta coisa, cara, no mundo, tá ligado? E cada dia que a gente liga a televisão, velho, nossa, é um desgosto muito grande, tá ligado? Porque você fica lá e, mano, é cada besteira que você vê na televisão, mano, é cada fita, é cada cena que você fica preocupadaço, tá ligado? Você fica tipo assim, mano, meu Deus, cara, o mundo tá virado, o que que tá acontecendo? Mano, é um maluco pelado no Museu de Arte Moderna, os caras zoando o barraco, é crime. Aí você vai e liga a televisão, cara, ninguém aguenta mais ver áudio de delação premiada, ninguém aguenta mais ver Joesley, aquele maluco, falando um monte de coisa e liberando áudio. Parece que ele vai liberando pouquinho em pouquinho, assim, para ver se ele consegue um prêmio maior da delação, e isso vai gerando um pessimismo na gente, cara, vai gerando uma parada, e eu quero te dizer o seguinte, nós vamos começar uma série de pregação, como eu já falei, semana que vem, que a igreja é a resposta da humanidade. Jesus Cristo criou a igreja, Deus criou a igreja, não foi à toa, a igreja é a resposta para os problemas do mundo. Nesse meio desse caos, nessa loucura que a gente está vivendo, nessa maluquice que está acontecendo, cara, a igreja é a resposta. A igreja é a resposta. E eu quero que a gente dê uma lida num texto e você vai entender por que eu estou te falando isso. Eu tinha uma outra parada para pregar, cara. Eu ia pregar sobre o filho pródigo. Eu estava com um sermão preparado para pregar sobre o filho pródigo. Aí eu estava orando hoje e me deu uma outra parada e eu falei, não, vou orar. E aí Deus falou para eu falar outra coisa, e aí, 3 horas da tarde, eu escrevi outro sermão. Inclusive, cadê o Gui? O Gui me mandou mensagem e falou assim, mano, que horas que era? 4, né? Mano, você sabe o que você vai pregar? Eu falei, não sei. Aí eu fui orar e tal, e aí a hora que eu estava orando, cara, pra você ver como que Deus é muito bom, a hora que eu estava orando, o pastor Luiz entrou na sala onde eu estava, assim.
Aí eu falei, mano, tô orando aqui porque eu não sei o que eu vou pregar, cara. Aí ele abriu a Bíblia assim, cara, leu um texto e falou, mano, eu acho que esse texto aqui é de Deus, cara, para você pregar hoje. Eu falei, caraca, é muito de Deus para pregar hoje. É tipo assim, que eu estava orando, cara. E aí a gente escreveu junto. Então, se você vê o pastor Luiz Henrique Brant, dá um abraço nele e fala obrigado porque você é amigo do nosso pastor. Nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 34 inteiro. Capítulo 34, 2 Crônicas 34. Vamos lá. Alguém quer ler? Manu, lê aqui. Lê aqui na minha versão aqui, ó. 2 Crônicas 34. Vamos lá. Você vai ler o capítulo todo, tá, Manu? Não. Peraí. Você quase rasgou minha Bíblia agora, mas não tem problema. Vai. Capítulo 34. Josias reina em Judá. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 8º ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Azerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre seus próprios altares e, com isso, purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa na cidade de Manassés, Efraim e Simeão, e até na distante Naftali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e os postes de Azerá, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. Vamos pausar aqui, depois a gente lê mais um pouquinho. Uma salva de palmas para Manu. Vamos lá. Se você prestar atenção, se você prestou atenção ou tentou acompanhar a leitura, você percebeu que a gente está falando de um cara chamado Josias. O Josias foi um cara que se tornou rei com 8 anos. Com 8 anos, o pai dele morreu e ele virou rei. E aí, olha só, olha o que a Manu leu aqui. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 31 anos. Quanto que é 8 mais 31? 39. Uma salva de palmas para o Haroldo que manja de matemática, muito bom. Fez o que era certo aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. Presta atenção, Josias fez, olha para mim todo mundo, estou vendo gente que não está olhando para mim, todo mundo olha para mim. Josias fez o que era certo aos olhos de Deus. Aqui está falando que os antepassados dele, só Davi tinha feito a parada. Vamos ver aqui um pouquinho, antes de Josias, quem que era o pai dele? Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Adorou todos os ídolos que seu pai havia feito e lhes ofereceu sacrifícios. Mas, ao contrário de seu pai, não se humilhou diante do Senhor. Em vez disso, Amon pecou ainda mais. Aqui Amon é o pai do Josias. Você percebe que Amon fez o que desagradava, ele não fez o que era certo aos olhos do Senhor, diferente do Josias. Mas o que o Josias, filho de um cara que tinha zoado o barraco, fez de diferente? Vamos dar uma olhada. No 8º ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Acerá, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Então, o que aconteceu? Ele começou a buscar Deus. Ele era um cara que
por tradição oral. Se você não sabe o que é tradição oral, é tipo assim, sabe quando tem uma história na sua família, e essa história aconteceu com seu bisavô, aí vai contando de geração em geração, até que essa história chegue em você, e você manja dessa história, como se ela tivesse acontecido com você, mas ela aconteceu com seu bisavô? Isso é tradição oral. Não está escrito em nenhum lugar, ninguém escreveu isso num livro, não está em uma enciclopédia, ninguém escreveu isso, mas a tua família sabe que isso aconteceu e sabe que isso é verdade. Provavelmente, Josias chegou a um ponto de conhecer a Deus só por tradição oral. Porque o pai dele e o pai do pai dele tinham colocado templos de outros deuses na cidade. Tinham colocado templos de outros deuses na nação. E tinham desvirtuado a adoração, que era só para Deus, para outros deuses, para outras paradas. E isso era mal aos olhos de Deus. Porque Deus tinha falado para o povo, cara, não façam imagem de deuses, não adora ídolo, não faz essas paradas, adora somente a mim, Deus falando. E os caras fizeram essa parada. E aí Josias, rei com 8 anos, e a Bíblia diz que ele buscou a Deus no 8º ano de seu reinado. Então vamos lá, Vini Basílio, quando dá 8 mais 8? Isso significa que com 16 anos, o Josias começou a buscar a Deus. E às vezes tem uma galera que fala assim, Davi, eu curto ir na igreja, eu curto ir na célula, eu acho da hora, mas eu acho que eu sou muito novo ainda para essas paradas. Então eu vou esperar ficar um pouco mais velho, vou dar umas voltas por aí, e depois eu começo a buscar a Deus, depois eu começo a curtir a parada da igreja e a cultivar a minha fé, meu relacionamento com Deus. E claramente você percebe na Bíblia que a tua idade não quer dizer nada. Ele era rei com 8 anos, e com 16 anos ele começou a buscar a Deus. Olha aqui, fez o que era certo, no 8º ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar a Deus. Aí, no 12º ano de seu reinado, começou a purificar Judá. Aí ele ficou mais velho, provavelmente a galera que colocou ele como rei, porque o pai dele morreu assassinado, provavelmente a galera que colocou ele como rei não servia a Deus, então ele precisou ficar um pouquinho mais velho para ter uma opinião maior como rei. Quando o tempo passou, que ele já era um cara mais velho, respeitado, ele como rei começou a limpar a parada. Velho, chega desse negócio de idolatria. Vamos voltar lá atrás, igual Davi fez, igual o rei Davi fez. Vamos voltar lá. E aí ele começou a tirar as paradas dos lugares altos de adoração, começou a tirar as imagens e tal, e começou a restaurar a adoração ao Deus Criador. Mas vamos ver mais um pouco o que aconteceu. No 18º ano do reinado de Josias, depois de ele purificar a terra e o templo a terra e o templo, nomeou Safã, filho de Azalias, Maacéias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, o historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Então, o que ele fez? Bom, ele deu uma limpada na parada, a galera tá zoando, tá adorando outros deuses, tá adorando uns capeta aí, ele deu uma limpada na parada, tirou esses negócios, e agora ele falou assim, a gente precisa restaurar a adoração a Deus. O que nós vamos fazer então? Vamos reconstruir o templo. Vamos reformar o templo. E ele botou a galera para reformar o templo. E aí, se você for lendo aqui, ele foi contratar uma galera para reformar o templo. E botou o povo para ofertar na reforma do templo. Botou a galera para ofertar, a galera foi ofertando na reforma do templo, e o templo estava rolando, contratou uns pedreiros, contratou uma galera firmeza, estavam os caras trabalhando na reforma. E aí o que rolou? Olha isso aqui, presta atenção. Enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do Senhor escrito por Moisés. Olha isso aqui, mano. Você está prestando atenção no que está rolando? Olha para mim todo mundo. Os caras estavam reformando o templo. Enquanto o templo estava sendo reformado, eles encontraram a lei escrita por Moisés. Isso aqui era uma parada, provavelmente era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A gente chama isso de Pentateuco. Era essa parada escrito à mão por Moisés. Os caras acharam esse bagulho. Só que para achar, o bagulho estava perdido. É como se a gente aqui na igreja tivesse uma Bíblia só, a gente perdeu e não sente mais falta. É o que tinha acontecido no reino, de tão zoada que estava a situação de idolatria e de pecado do povo. Os caras tinham perdido a palavra de Deus e não estavam sentindo falta. Estava ok.
Não, beleza, toca o bonde. Aí os caras acharam. Olha só. Safã levou o livro ao rei e relatou: os seus oficiais estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Pá, beleza, ele levou o livro ao rei, e aí ele foi ler o livro. Olha só. Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou suas roupas. Em seguida, deu estas ordens a Ilquias e a Acaim, filho de Safã, a Acabor, filho de Micaías, e Safã, secretário da corte. Vão consultar o Senhor por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Não temos feito o que este livro ordena. Isso aqui, ele leu a lei, mano. Tá ligado? Ele leu a lei. E quando ele leu a lei, se você não tá ligado, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é a lei, cara. E a lei é um pouco tensa, a parada da lei é meio pesado, assim. E ele foi ler a lei, e estava lá na lei que se eles tivessem, tipo assim, ó, idolatrado outros deuses, construído outros deuses, Deus ia punir o povo. E os caras estavam assim, mano, a gente fez isso. Onde esse livro estava o tempo todo? Porque tudo que esse livro está falando para a gente não fazer, a gente está fazendo. E aí isso gera um temor no coração do rei Josias, tão grande, que ele rasgou a própria roupa dele, tá ligado? E falou assim, mano, pelo amor de Deus, vamos consultar um profeta do Senhor para saber o que ele tem para dizer para nós. E aqui a gente dá uma pausa e a gente para pensar o seguinte, primeira coisa, às vezes você não está com a sua Bíblia na sua casa perdida, mas quantos de nós às vezes não fica com a nossa Bíblia encostada lá, e parece que a gente nem tem Bíblia? Já parou para pensar? Às vezes você vai pegar a Bíblia, mano, para trazer para a igreja e ela tá com poeira na capa, tá ligado? De tão parada que a Bíblia ficou lá. Aí tá tipo o Josias, que a Bíblia dele estava lá encostada. Era o que eles tinham na época, era lei, isso aqui estava sendo escrito. Às vezes isso acontece com a gente. Você consegue entender? Às vezes a nossa Bíblia está lá encostada, está perdida. Mas beleza, aí você encontrou, você lembrou que você tem uma Bíblia. Você estava andando, estava limpando o seu quarto, os caras estavam reformando o templo. Você estava limpando o seu quarto. Está limpando a parada, seu quarto é uma bagunça. De repente você tropeça num negócio. Você tira um bolo de roupa de cima. Nossa, cara, minha Bíblia. Aí você acha a tua Bíblia. Dá uma limpada, uma soprada e lê a Bíblia. Se você parar para ler a Bíblia hoje, qual vai ser a tua reação? Como vai ficar o seu coração, tá ligado? Como você vai se sentir, mano? Porque o Josias, quando leu a Bíblia e estava fazendo um monte de parada errada, a Bíblia, a mensagem da Bíblia confrontou ele. A ponto que ele rasgou as roupas dele e falou assim, mano, a gente precisa resolver essa parada. E a Bíblia fala para a gente fazer um monte de coisa que a gente não está fazendo. E às vezes essa mensagem da Bíblia, ela não confronta mais a gente. A gente lê a Bíblia e já está acostumado, já está tipo, ok. E isso tem muito a ver com a intensidade, e com a busca e com a vontade que você tem de se relacionar com Deus. A reação que você tem quando você abre a sua Bíblia para ler, mede muito isso. Se você abre a sua Bíblia para ler e, ok, legal. Jesus falou que a gente tem que amar o nosso próximo. Ok? E não move o seu coração, de alguma forma, não te emociona, não te faz repensar. Cara, alguma coisa está errada. Toda vez que eu abro... Cara, eu leio muito, mas a única parada que eu choro lendo é a Bíblia. Porque a Bíblia, cara, é linda, a Bíblia é maravilhosa, mas ao mesmo tempo a Bíblia confronta. Ao mesmo tempo a Bíblia fala, Davi, cara, você está fazendo isso errado, você precisa melhorar. A Bíblia é próprio Deus falando conosco. E aqui, o Josias sacou isso. Ele falou, mano, a ira do Senhor se acendeu sobre nós. Mas olha só. Eles procuraram uma profetisa lá, uma mina, para falar de Deus para eles. E ela falou o seguinte, o Senhor, o Deus de Israel, falou, voltem e digam ao homem que os enviou que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esta cidade e sobre os habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com ele por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá que os enviou para consultarem o Senhor e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Vocês
Você se arrependeu e se humilhou diante do Senhor, quando ouviu as palavras dele contra essa cidade e contra seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim. E eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade, sobre seus habitantes. Então eles levaram a mensagem ao rei. Isso aqui é o seguinte, o que é essa parada que ela está falando? Depois, mais para frente, se você for ler a sua Bíblia, você vai ver que o povo se esqueceu de tudo de novo, caiu em idolatria de novo, pecou tudo de novo. E a consequência disso foi que o povo foi exilado. Entrou o exército da Babilônia lá, pegou o povo, sequestrou o povo e levou cativo para trabalho escravo na Babilônia. É disso que essa desgraça que essa profeta está falando. É essa desgraça, consequência do povo. Aqui fala que, cadê? Portanto, enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver reunido seus antepassados. Mas essa parada, por causa do arrependimento de Josias, foi mudada. O exílio era para acontecer agora. Era para o povo ser invadido agora. Mas por causa do arrependimento de Josias, essa parada não aconteceu enquanto Josias estava vivo. Ele restaurou a cidade. Ele conseguiu o perdão de Deus para o povo. Você tem noção do que é isso? Você entende? Você consegue entender aonde estou querendo chegar? Esse rei, ele intercedeu por toda uma nação e ele mudou a história, a sentença de morte que havia por todo um país. Você consegue entender isso? Um cara que se voltou a Deus, que leu a Bíblia, que cumpriu com o que estava escrito na Bíblia. Se você continuar lendo o capítulo 34, você vai ver que ele renovou a aliança que o povo de Israel tinha com Deus. Davi, eu entendi. Onde você está querendo chegar com isso? Um cara intercedeu pela nação, o rei, e mudou a sentença que havia sobre a nação. Pode ser que as coisas que estão acontecendo, eu não estou afirmando, e eu também não sou um profeta do caos, mas pode ser que as coisas que estão acontecendo no Brasil sejam consequências de erros passados. Presta atenção no que eu estou te falando. Pode ser que o momento que a gente está vivendo no Brasil, esse caos, essa loucura, essa crise política, seja consequência de erros passados. Mas também pode ser que um de vocês que está aí sentado seja a resposta de Deus para essa geração. Você pode se levantar, você pode interceder pelo povo, você pode interceder pelo país. E assim como Josias foi usado por Deus para trazer o povo de volta para a Bíblia, para os princípios bíblicos, para a adoração do Deus verdadeiro, você pode ser usado para trazer o povo de volta para adorar a Deus. Eu estou pregando sozinho, cara? Tem alguém aqui comigo ou não? Tem alguém aqui que quer ser usado por Deus, mano? Aí você fala, Davi, mas pensar em Brasil é muito grande, o país é grande, é muita gente. Ok, então vamos pensar menos. Vamos pensar, como eu sempre falo, na tua escola, no teu curso de balé, no teu curso de inglês. Vamos pensar na tua aula de dança, na tua aula de bateria. Quem está lá? Cadê a galera? Será que todo mundo lá é convertido? Ou será que tem uma galera que lá está tipo o povo de Israel, que está vivendo completamente no caos, descumprindo com tudo aquilo que Deus queria que o povo estivesse fazendo? Você pode ser como Josias, cara. Você pode ser como Josias. Você pode ser alguém cheio do Espírito Santo, cara. Você pode se encontrar com Deus verdadeiramente e transformar o local onde você passar. Você pode ser um agente de transformação. E não é só uma transformação espiritual, mas é transformação social também, cara. É transformação social também. Como? Cara, eu já expliquei isso aqui. O ambiente onde tem a presença de Deus não combina com violência, não combina com zoação, não combina com bullying. Eu falo isso aqui toda sexta-feira, mas toda sexta-feira eu ainda tenho que ver gente um zoando o outro. Eu ainda tenho que ver a galera, às vezes, até dentro de uma célula, zoando com outro cara. Você pode ser usado para ouvir a voz de Deus, obedecer
e gerar um avivamento. Só que quando a gente pensa em avivamento, o que a gente pensa? A galera da banda já sobe já. O que a gente pensa quando a gente fala de avivamento, Vitão? Poxa, uma transformação plena, né, do Brasil, quando todo mundo está dobrado diante de Deus. Certo. Quem mais? Quem mais? Quem tem um conceito de avivamento aqui? Duda, o que é avivamento? Quando o céu se rasga e passa a viver a cultura do céu na terra. Amém. Muito bom. Tem um livro que chama Cultura do Avivamento, muito legal. O que mais? Marcela. A presença de Deus no meio do povo. A presença de Deus no meio do povo. Tudo isso está certo. Tudo isso está massa. Só que a gente tem que pensar o seguinte: quais são as transformações que o avivamento tem que fazer? Sabe, às vezes a gente pede o avivamento, pede o avivamento, a gente fala de avivamento, a gente prega sobre avivamento. Eu falei aqui do meu pai, pastor Minhos gosta pra caramba de pregar sobre avivamento. Mas eu quero que você comece a pensar, será que nós realmente sabemos o que é um avivamento? Será que a gente sabe? Será que a gente tem noção do que é um avivamento? Um avivamento de verdade mesmo. Será que a gente sabe? Um avivamento mesmo. Tipo, não só um mover, uma parada. Sabe por quê? Porque a gente vai orar aqui agora. A gente vai orar e a galera, você vai sentir a presença de Deus. Isso é um fato. Porque isso é garantido pela Bíblia. Isso é uma promessa. Você vai chegar aqui agora na frente e eu tenho certeza absoluta que você vai sentir a presença de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai tocar a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que se você pedir, você pode ser curado, você pode ser liberto. Eu tenho certeza absoluta. Mas só isso não é um avivamento. Só isso não é um avivamento. De certa forma, trazendo, claro, o contexto cultural, o avivamento que a gente pede tem que ser bem parecido com o que aconteceu lá no tempo de Josias. A transformação completa. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Às vezes tem a galera mais crentona, que gosta de fazer vídeo pro Facebook e postar que é crente. E aí, não tem nada contra, pode fazer, eu acho da hora. Aí tem a galera que vai fazer vídeo, faz live do crente, e posta lá, pá. Tal, e não sei o que, e fala de Jesus, e bota uma música, às vezes toca um violão desafinado, faz lá. E aí começa a citar. Porque Charles Finney, Jonathan Edwards, George Whitefield, e começa a citar os nomes dos caras. Quem já viu esse tipo de maluco no Facebook? Levanta a mão só para eu saber. Todo mundo já viu, vai, não precisa ter vergonha. Todo mundo já viu esses caras. Alguns caras são genuínos, outros não. Eu não estou aqui para julgar quem quer trigo, quem quer joio. Mas o negócio é o seguinte. Muitos desses caras, eles citam Charles Finney, George Whitefield, mas eles nem leram quem foi o Charles Finney. Eles nem leram quem foi o George Whitefield. Não conhece, está fazendo por repetição, ouviu alguém falando e está fazendo por repetição. A maioria desses caras que você vê, que falam sobre avivamento, que você vê esses nomes citados, esses nomes do passado, John Wesley, você ouve esses nomes, mas a obra desses caras foi gigantesca, foi gigante. George Whitefield foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. O tanto de gente que se converteu, a igreja que John Wesley deixou montada, a doutrina que ele montou, é gigante. A transformação que um cara causou é enorme. Então, citar a vida dos caras, não é só igual esses caras que você fica seguindo aí no Facebook, que fala que está vivendo avivamento e cita um nome solto, sem ter conhecimento de causa. Nunca lê um livro, lê um parágrafo de arquivo de Wikipédia. Porque se você for ver esses caras eles tinham transformação na cidade. Esses caras edificaram escolas. Esses caras edificaram igrejas. Esses caras botaram a mão na massa, literalmente, aqui ó, bater massa, enxada, ergueram igrejas. Edificaram pessoas. Esses caras foram realmente transformadores, igual Josias. Quando botou a galera para reformar o templo, contratou os caras, levantou uma oferta perante o povo e botou os caras para reformar o templo.
botaram a mão na massa. Avivamento é mão na massa. Avivamento é vida na vida. Avivamento não é simplesmente a gente chegar aqui, eu boto a mão na cabeça do Igor, eu oro por ele, eu saio e eu vou orar por outra pessoa. Não, avivamento é eu botar a mão na cabeça do Igor, eu orar, e depois que eu for orar por outra pessoa, é durante a semana eu ligar para o Igor. E aí, mano, como é que você tá? Você tá de boa? Você tá lendo sua Bíblia? Você tá orando? Como que tá a sua vida? Mano, vamos trocar uma ideia. Avivamento é a sua célula, você não se conformar com as mesmas pessoas frequentando a tua célula. Isso é avivamento. Ô Lucas, quantas pessoas você batizou no último batismo? 8. A célula do Lucas batizou 8 pessoas. Isso é avivamento dentro da célula. Yasmin, você batizou no último batismo, certo? Depois desse batismo você já entrou com a Manu, não é? Isso é avivamento. A Manu está aqui, conheci seu irmão essa semana, Manu. Troquei ideia com ele. Isso é avivamento. No último batismo, a Yasmin estava lá se batizando. No batismo seguinte, ela já estava batizando alguém. Eu tenho certeza que no próximo batismo, as duas vão estar entrando na água, uma com cada uma, no mínimo. Isso é o verdadeiro avivamento. A gente tem que parar de pensar no avivamento como uma parada solta, uma parada avulsa, uma ideologia, quase uma utopia, uma ideia solta de o avivamento vai chegar. Não, cara. A gente precisa parar com isso e a gente precisa começar a ser transformado pela renovação da vossa mente. Sabe o avivamento você vai viver, sabe como? Quando o teu professor de sociologia estiver lá na sua sala e começar a falar, Jesus Cristo não está com nada, cara. Começar a falar, cristão é tudo preconceituoso. Cristianismo só ensina preconceito. Aí você vai ver o que é avivamento, porque você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se posicionar. Quando teu professor estiver falando lá contra o cristianismo, não. A fé, a religião é o ópio da humanidade. Aí você vai ter que se posicionar. Aí você vai ter que falar, não, professor. Eu sou cristão, eu tenho Jesus. Eu não sou preconceituoso. Está aqui, meus amigos, pergunta se eu sou preconceituoso, se eu sou racista. Quando teu professor começar a falar esse tipo de coisa, quando teu professor começar a falar, a igreja aliena as pessoas, você fala, não, professor, eu não sou alienado. Quando teu professor lá, quando a galera do grupinho começar a falar, mas na igreja só tem gente burra, gente que não pensa, você fala assim, mas e o meu boletim aqui que só tem nota maior que a sua? Aí você vai ver. Isso é o avivamento. Ah, crente não pensa, tudo doutrinado. Ué, mas no meu boletim só tem 10, você está de 5 recuperação? Isso é o avivamento. Isso é ser transformado. Isso é o evangelho. Aí eu quero ver, o Dodô está aqui, ele é meu discípulo. Eu curti que um dia ele veio me contar. Ele não contou isso para ninguém não, eu que estou contando. Ele chegou e falou assim, mano, a professora corrigiu minha prova, não foi assim? A professora corrigiu minha prova e me deu nota a mais. Ele faz faculdade de Direito. Me deu nota a mais. Eu fui lá, falei para ela que estava errado e ela baixou minha nota. Certo? Isso é avivamento. Ah, mano, a professora que corrigiu, o problema é dela. Deixa minha nota aqui, mano. Eu tirei 6, ela me deu 8. Mano, tá suavão, vou ficar quieto. Não. Jesus não faria isso. O que o Dodô fez é avivamento. É chegar de quinta noite lá e a galera descendo pro boteco e ele juntar com os amigos para pregar o evangelho. Isso é avivamento. A gente precisa começar a viver o avivamento na prática e não nos conformar com o molde que esse mundo coloca. Josias não quis ser igual ao pai dele, que tinha feito o que era errado perante Deus. Ele quis ser igual o antepassado Davi, que fez o que era certo perante Deus. Quantos aqui querem viver um avivamento de verdade mesmo? Um avivamento genuíno? Levanta a mão assim, cara. Dá um amém, glória a Deus, faz alguma parada. Cara, o avivamento é isso. O avivamento começa na tua vida. Você é capaz. Aí você pode falar, Davi, mas o Josias era rei. Ele fez porque ele tinha autoridade de rei. Ok, você está certo. Hoje a gente não tem mais um rei. Mas Deus pode te usar. Deus pode te capacitar.
Você um dia pode ser um juiz, você um dia pode ser um advogado, você um dia pode ser um engenheiro, você um dia pode ser um político, você um dia pode ser um deputado federal, um deputado estadual, você um dia pode ser o presidente da nação. Você pode ser, e aí você vai ter influência, autonomia para influenciar outras pessoas. Você pode ser um influenciador, você pode ser um comunicador, você pode ser um empresário, você pode ter um canal no YouTube maior que o do Whindersson. Você pode ter. Você pode cumprir com o chamado que Jesus tiver para a sua vida. E Jesus chama as pessoas para diversas formas no reino. E aí, o que você vai fazer com a influência? O que você vai fazer com aquilo que Deus colocou na tua mão? Você vai fazer como os antepassados de Josias? Ou você vai fazer como Josias, que fez o que era certo? Para pensar no momento que a gente está vivendo, cara. Essa é só uma prévia de várias pregações que nós vamos ter sobre não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados pela renovação da vossa mente. Oração é massa. Oração e sair na rua evangelizando é melhor ainda. Isso é o verdadeiro evangelho. Isso é o verdadeiro evangelho.